Olá, gente, tudo bom? Bom dia a todos, bom dia a todas, seus lindos fofos. Gente, eu não dormi. Não vou nem falar o que aconteceu. É pura autossabotagem, entende? É pura autossabotagem. E eu não dormi, eu literalmente não dormi, entende? Eu tô acordada desde as, sei lá, que horas do dia anterior. Então, assim, eu acho que eu vou fechar a janela. Porque, gente, é sempre nessas horas que eu tô gravando o vídeo que o avião decide passar, entende? Bom, desculpem a iluminação, desculpem tudo. Agora melhorou. Eu vim fazer um vídeo aqui que eu já tô há muito tempo querendo fazer. Muito tempo mesmo. Pra quem não sabe, a parte mais importante que eu acho da minha jornada espiritual foi o shadow work. Você pode pensar, esse não é o foco principal pra todo mundo, eu penso que não, né? Porque eu acho que os caminhos são diferentes pra todo mundo, sabe? Se você entrou na espiritualidade ou você lê sobre esses conteúdos pelos seus próprios motivos, e nem tá todo mundo que tá dentro da espiritualidade também vai ficar, sabe? Às vezes é uma coisa muito pontual, apesar de que, sabe, cuidar do seu espírito é uma coisa que invariavelmente você deveria fazer sempre, sabe? Bom, sobre o que eu vim falar aqui? Sobre o soul loss. Se a gente for traduzir, tá? Literalmente ao pé da letra, soul loss é a perda da alma, tá? Esse é uma expressão que não é do ocidente, tá? Na verdade, ele começa, assim, já de tribos indígenas, tribos xamânicas. É um tipo de conceito que eles utilizam, muito antigo, dessa perda que a alma sofre, que faz ela se fragmentar e se desassociar da sua essência, da sua natureza divina. O que é essa natureza divina, gente? Essa natureza divina é o nosso verdadeiro eu. Simplesmente resumido assim. Quando isso acontece, você já pode imaginar, ela não consegue se sentir plena. Então, quando acontece essa fragmentação, é uma coisa que é muito individual, vai acontecer. Porque a alma, quando ela se fragmenta, ela vai se fragmentar da forma como convier para cada consciência. Às vezes vai se fragmentar em vários alter egos, tá? Alter egos, que eu digo, são múltiplas personalidades, que na psicologia já é uma coisa que a gente conhece, que é o que? O transtorno desassociativo da identidade. Então, essa pessoa, ela sempre sente como se tivesse uma parte dela que ela nunca consegue preencher, que é dela, e que ela não sabe o que é e nem onde está. Esse é tecnicamente, a explicação do que é o vazio que você sente dentro da alma, tá? Eu sei explicar isso porque eu também senti isso. E o que acontece muitas vezes, que eu vou falar mais depois, as crises existenciais, crise de despersonalização, fica uma alma quebrada, entende? Literalmente como um vidro quebrado. Então ela não consegue se olhar no espelho por quem ela realmente é. Ela só consegue enxergar pequenas partes, mas de forma muito embaçada, de forma muito distorcida. Então acontece exatamente isso, é um entorpecimento da percepção da própria pessoa consigo mesma. O que acontece nesse soul loss, com esses fragmentos perdidos? Se a gente for falar na visão da psicologia também, tecnicamente a gente pode colocar como as sombras que ficam no nosso inconsciente, ou seja, são informações sobre nós mesmos que ficam no nosso inconsciente. E por que ele fica no nosso inconsciente, Mica? Por que ele não sobe para o nosso consciente? Por que ele não se faz presente para a superfície e já acaba com o problema de uma vez? É simples. Por quê? Porque o que acontece, o que faz acontecer um soul loss? A ocorrência de uma experiência traumática. Sim. Sim. É a experiência traumática. E por experiência traumática, vale eu explicar e esclarecer melhor aqui, principalmente para as pessoas que ainda têm uma visão um pouco generalista sobre isso. Generalista, genérica. Que trauma não é só a pessoa que, por exemplo, passou por um abuso sexual na infância, ou pela pessoa ali que foi um soldado na guerra na década de 40. Literalmente, trauma pode ser até mesmo um evento muito pequeno,
mas que ele foi se acumulando, um efeito cumulativo que a gente chama de estresse pós-traumático. Então, o que eu tava falando? O que é uma experiência traumática? Na definição de Mika, depois de todo o charolho que ela fez, é a experiência que não foi compreendida pela alma. E quando eu falo não compreendida, é literalmente a consciência, ela não foi capaz de reter memória sobre aquela experiência, porque ela não tinha entendimento suficiente, logo ela não conseguiu aguentar, tá? Aquela situação. Por quê? Porque ela não tinha compreensão absoluta sobre aquilo que estava acontecendo. E um trauma, ele também não precisa ser só uma coisa que acontece no plano físico, sabe? Uma coisa extremamente física. Pode ser até mesmo num nível muito psicológico, muito abstrato até mesmo, sabe? Como, por exemplo, crenças, né? Crenças também têm a capacidade de traumatizar as pessoas, gente. Se vocês não estão ligados em várias pessoas que depois que passam por lavagem cerebral, de participarem de seitas religiosas extremamente abusivas, como é que elas ficam depois, entende? É um tipo de abuso psicológico que também causa trauma. Então, o que acontece depois desse estresse crônico e substancial que a alma passa? É o soul loss. Então, por isso que ele fica armazenado no nosso subconsciente, entende? No nosso inconsciente. Por quê? Porque é uma forma do nosso corpo e da nossa alma nos proteger daquela experiência. Quando a alma ela é sábia, gente. A alma ela é sábia, tá? Quando ela sabe que a gente ainda não tem capacidade de trazer de volta aquela memória ou de lidar com aquilo, ela fecha, tá? Ela fecha a nossa percepção sobre aquilo. Então ela bloqueia, tá? Então acontece um bloqueio emocional, mental, em todas as formas, que vai afetar sintomaticamente na pessoa. Então você vai perceber que a pessoa, ela muda. Quando ela passa por esse soul loss, por esse bloqueio, ela muda. E isso não é um bom sinal. Se você pergunta pra uma pessoa, depois que ela passou por algum evento muito marcante dentro da vida dela, e ela fala, cara, depois disso eu nunca mais fui o mesmo, e não de um jeito bom, você se atente, porque é muito provável que ela tenha passado em algum nível por um soul loss. Esse é um mecanismo de defesa, tá? Que acontece do soul loss. Então, se você se identifica em algum grau, mesmo que você não consiga identificar exatamente qual é esse bloqueio, dê pelo menos o benefício da dúvida, tá? Depois eu vou falar coisas que podem ajudar nessa jornada, tá? Mas eu acho importante dizer isso, que mesmo que você não passe por uma coisa extremamente biológica, tipo as pessoas que têm transtorno de múltipla personalidade, você pode perceber até mesmo em você mesmo, na forma como você age na vida, ou como você se tornou. Se você é uma pessoa que utiliza muitas máscaras, ou que não consegue encontrar a essência em você, você tem um sentimento muito de algo desintegrado, você não consegue se ver sem ser por uma identificação muito externa, como por exemplo a minha profissão, a minha idade, o meu nome, o meu corpo. Você não consegue se identificar com algo mais profundo do que isso, né? Por exemplo, também você é uma pessoa que, para todas as situações, cada esquema ou circunstância, você é uma pessoa diferente, e para você praticamente não tem mais nenhum... Isso não te causa mais praticamente nada. Praticamente um efeito anestésico em você, porque você já tá acostumado com isso. Mas sempre fica ali vagando dentro de você quando você vai dormir, sabe? É uma sensação de você estar cada vez mais se distanciando de si mesmo, sabe? Por quê? Porque é exatamente isso que acontece no soul loss, entende? Você vai pro ego, que é o falso eu. Na verdade, a gente até fala que não é só o ego, são os egos, né? A mente cria pra ela sobreviver. Enfim, consigo perceber que existe um desconforto em tratar desses temas, mas também não sei como de que forma foi tratada, né? Porque quando a gente fala desses temas, como eu tô falando aqui agora, a gente tem que ter muita sensibilidade
e muita compreensão. Porque se a gente faz essas coisas sem amor, sem compreensão, pode levar para um lugar muito obscuro, entende? E é muito importante deixar claro aqui que tudo isso que a gente fala não é para você cair no abismo em depressão, tá? Apenas é um processo, gente. É apenas uma etapa, um processo, tá? O seu foco maior é você ser feliz, tá na luz, entende? Bem consigo mesmo, ok? Deixando isso claro. E ele começa a entrar no processo de entrar no ego, tá? O que é o ego? O ego não é tipo, o meu eu que eu não gosto, ou o meu eu que é raivoso, simplesmente, sabe? Essas coisas. Não, o ego é literalmente o falso eu, entende? Então, esse falso eu pode ser até mesmo o falso eu que pro mundo, pras pessoas, pra sua família, é a criança de ouro, é o par perfeito, mas é falso. Vamos dizer aqui que o Solossi, ele é meio que no gerúndio, tá? É uma coisa que as pessoas não percebem. Por quê? Porque a gente já tá tão desconectado, né? E a sociedade nos ensina a não nos conectar com a nossa emocionalidade, né? Com os nossos sentimentos, que a pessoa é um processo inconsciente que fica, né? E ainda fica mais difícil, porque o negócio vai envergando e a pessoa não percebe, entende? É tipo a pessoa sedentária que você sabe o negócio tá enferrujando, sabe? As articulações lá já nem se mexem mais, mas aí quando vê, a pessoa já tá tendo que ir no hospital porque deu coagulação. O primeiro, com certeza, é a depressão, que leva a esse estado de vazio que você sempre sente. Essa depressão, gente, como eu falei, é um negócio que vai até camadas muito profundas. Então é diferente daquela depressão que eu chamo de depressão natural, como por exemplo depressão pós-parto, depressão pós-luto, apesar de que essas depressões também são de alguma forma características e também momentos em que a pessoa pode também despertar esse tipo de depressão mais existencial. Mas é um tipo de depressão que ele atinge camadas muito subterrâneas do ser humano, entende? E que vai te levar exatamente a esse sentimento de vazio. Outra coisa também que é muito comum em pessoas que têm Solossi, tá? É uma desesperança no geral. A pessoa tem não só uma falta de fé genérica, mas literalmente uma sensação pertinente dentro dela, de que não existe saída. Então para ela as coisas, a vida, tudo é um ciclo que vive em uma redoma sem fim e que é uma tortura. Literalmente, se eu tivesse que descrever o inferno, cara, é exatamente o que é o inferno. Não precisa de coisas mirabolantes, é só colocar essa pessoa nessa consciência limitada de que não tem jeito. E é exatamente assim que a pessoa se sente, sabe? Por mais que ela tente ser otimista, por mais que deem fatos pra ela, é uma sensação pertinente que, como eu falei, ronda a alma, então ela não consegue praticamente tirar isso dela, sabe? Aqui sem falar de que é impossível, porque estou aqui falando com vocês. Outro sintoma que é muito comum a pessoa pode ter e desenvolver vários complexos, tá? Então é muito comum que a pessoa se torne uma pessoa muito complexada. Então ela vira uma pessoa muito turbulenta emocionalmente, por mais que por fora ela consiga disfarçar isso muito bem. Praticamente ela não tem autocontrole, autodomínio. A mente, os pensamentos fervilham ela de que forma que seja. E esses complexos, né, eles podem variar, tá? É que muita gente não fala. Gente, desculpa meus tiques, assim, é por causa da franja, tá? Que os transtornos, né, que a gente fala de transtornos psicológicos, como bipolaridade, narcisismo, como se chama? Borderline. As pessoas acham que isso é uma coisa que, principalmente em psicologia clínica, né, que as pessoas só vão até o fundo da questão e acham que o fundo, que é o final da questão, é as raízes da família, que no caso seriam os valores, a forma como a criança foi criada e experiências da infância, ou até mesmo, se for um psicólogo aqui um pouco mais avançado do processo que ele era ainda feto. Mas é o que eu falei, tem coisas de vidas passadas, sabe, que a gente ainda não consegue acessar.
E se a pessoa acessar, ela vai começar a entender muitas das coisas que ela tem, como, por exemplo, fobias, formas de ser, jeitos, né, que são autodestrutivos, mas que ela não percebe e não sabe a razão, né, ela não sabe de onde vem. Então, por isso que eu acho importante essa questão da alma, entende? Porque vão ficando impressos, né, todos os eventos marcantes dentro da nossa personalidade que vão sendo trazidos para outros corpos, encarnações, independente se você mudou de geografia, de etnia, de idade. Quer dizer, a idade todo mundo começa com 0 anos, né? Mas enfim. Outro sintoma também é uma desconexão da realidade. É essa sensação de alienação de si mesmo e dos outros. Então a pessoa não consegue se relacionar totalmente com os outros. Eu tenho esse problema, mas isso também é por causa de outras questões do meu chakra cardíaco. Ele meio que desenvolveu um padrão, né? Mas eu deixo isso para outro vídeo. Que a pessoa não consegue realmente se conectar com o campo energético das outras pessoas, sabe? Ela pode sentir como qualquer outra pessoa, ela pode ter empatia, e empatia eu falo no sentido de conseguir perceber as nuances, a personalidade das outras pessoas, mas ela não consegue totalmente se entregar, entende? O que eu falo de entregar é que a pessoa realmente não consegue estar em contato com outra pessoa de uma forma profunda. Então, por mais que ela sinta profundamente, sempre tem essa sensação de distanciamento. Isso também acontece em relação a si mesma, né? Então ela se projeta pra fora, ela sabe o que ela tá sentindo, expressa isso como qualquer outra pessoa pode fazer, mas é sempre essa sensação de que ela tem uma distância de si mesma, sabe? Ela nunca consegue estar inteira, nunca consegue estar presente em si. Então essa desconexão é uma coisa que tá muito comum e em voga hoje em dia, entende? Então isso pode levar, por exemplo, a crise de despersonalização, que é o que? A pessoa, ela se sente fora do corpo, não tem nada a ver com o desmembramento, porque no desmembramento, se você é uma pessoa que tá ali saudável, você sente que é a sua consciência naquele corpo espírito de luz. Mas o que acontece na crise de despersonalização é a pessoa, ela sai do corpo e ela sente não identificada. Isso é tecnicamente tudo que o Soul Loss é. Qualquer coisa que a pessoa experiencia é como se não fosse ela. Ela não consegue se identificar, então pode ser que essa pessoa, ou você, enfim, se você tá nesse processo, você olhe no espelho e você não consiga ver você mesmo. Você sente que quem você tá vendo ali, o reflexo, é uma pessoa completamente estranha. Outra coisa também que pode ser um sintomático é que naturalmente a pessoa começa a buscar, né, meios e mecanismos para cooperar com aquilo, sabe? Mesmo que seja um processo que a pessoa não tá entendendo. A mente, ela sempre vai procurar o prazer ou fugir da dor. Então, o que vai acontecer é que a pessoa pode ter uma grande propensão ou tendência a vícios, a compulsões, a coisas fáceis, né, prazer imediato. E isso não é só coisas comuns, sabe, que todo mundo fala, como por exemplo álcool ou drogas. E claro, né, gente, é uma coisa que são vários fatores. Se você tá se identificando com vários desses sintomas que eu tô falando, provavelmente é um negócio que vai convergindo, né? Nem todos os vícios e compulsões são da mesma natureza, mas eles já indicam ali um sinal de que tem algo na pessoa que ela não consegue acessar coisas de maior sutileza. Por quê? Porque ela não tem essa conexão. Porque o amor, o sentimento de amor, de conexão com a vida, de vitalidade, sabe? Fazer coisas saudáveis é uma coisa deliciosa. Se a pessoa não tá sentindo aquilo, não tá se sentindo recompensada por aquilo, significa o quê? Que ela tá desconectada daquele tipo de força vital. Outro sintoma também é que pode ter essa sensação sempre de que ela tá perdida na vida. Então ela pode se sentir muito perdida na vida, não importa o que ela faça, o quanto ela seja bem sucedida na visão das pessoas, da família, o quanto ela seja bem aceita, o quanto pareça que ela é estável financeiramente, tudo. Parece que nunca tem essa sensação de solidez de fato, porque como eu falei, a alienação leva a pessoa a se desconectar da realidade. Então ela vai fazendo as coisas assim, mas ela nunca tá presente, ela nunca tá de fato ali, né? Então ela pode sentir sempre essa sensação de estar perdido, assim, no geral, sabe? Sem rumo.
enfim. E aí é importante entender uma coisa, né? O Solossi, ele te leva a um processo de catarse, tá? Em algum momento isso vai ter que acontecer. Esse processo de catarse é literalmente expurgar todas as coisas que o ego foi acumulando ao longo do tempo. Sempre que a pessoa chega no limbo do negócio, que ela já experimentou tudo, já tentou de tudo e ela não consegue, não adianta. E ela começa a se conformar praticamente, sabe? Que vai ser assim o resto da vida dela e que ela tá destinada a esse infortúnio. Tem um momento que a alma ela começa a ressurgir, tá? Praticamente como um processo de urgência para trazer a pessoa de volta, tá? Mas não as identidades, os egos, literalmente a identidade, a essência. Esse é o momento certo, cara. Porque a gente tem que ver isso como uma bênção. Por quê? Porque você poderia continuar naquele ciclo vicioso, sabe? Das suas compulsões, seus vícios, dos seus pensamentos negativos para sempre. Mas pelo menos você chegou num ponto em que você percebeu que nada disso tá dando certo, que todos esses mecanismos de defesa não são soluções de verdade e que na verdade são ilusões. E aí sim, você consegue nesse vazio, cara, trazer o espaço para algo novo se manifestar. E esse algo novo é o quê? O reencontro com o seu verdadeiro eu. E geralmente isso sempre se dá através de uma tomada de consciência, ou eu diria de retomada de consciência, tá? Quando a pessoa percebe que ela esteve vivendo em um mundo ilusório por muito tempo, e é uma coisa que vai além do cognitivo, porque todo mundo na Terra aqui, gente, sabe que tá vivendo um mundo ilusório, mas todo mundo continua fazendo por quê? Porque ainda não chegou a consciência, a consciência mesmo. Fica ali no racional, mas o negócio não pensa ainda, ela ainda tá fascinada com as coisas da vida, as coisas mundanas. Tá dando certo, tá tapando o sol com a peneira, ela ainda tá muito no julgamento. A pessoa que já viu, que sabe, ela já começa a ter essa tomada de consciência substancialmente, e não só cognitivamente. Então, você vai perceber que se você está passando por esse momento, por esse meio que estado de transição, provavelmente você está passando pela sua noite escura da alma. E é muito comum que nesse processo, sei lá, né, você comece a repensar seus costumes, repensar seu estilo de vida, repensar você mesmo, sabe? Repensar e pensar mais sobre você, sobre quem você realmente é. Então vão começar a surgir questões filosóficas. Se você nunca foi uma pessoa que filosofou muito, ou que sempre ficou ali no raso, ou mesmo que sempre estava naquele processo nihilista, sabe, da vida, você começa a realmente querer se importar
com isso. Porque você percebe que é o único caminho que tem, entende? No fim das contas é o único caminho que tem, cara. Se questionar e questionar, entende? Esse é o que a gente chama de noite escura da alma, que é o Dark Night of the Soul. E que vai dar o primeiro impulso da sua jornada espiritual. Formas e processos de cura. É o que você vai precisar nesse momento para recuperar seus fragmentos. A pessoa pode, em um primeiro momento, não conseguir identificar o que está acontecendo, mas ela vai indo no fluxo. Também porque ela já tá um pouquinho mais... tem um pouco ali mais de maturidade, sabe? Para conseguir ressurgir a superfície. Porque, sim, gente, pra você conseguir sair desse estado do soul loss, cara, você precisa de maturidade espiritual. Ouça o que eu tô dizendo, sabe por quê? Porque é muito fácil, cara. Literalmente, eu ia ficar puta também se Deus só falasse pra mim, sabe? O que é que você acredite ou não acredite em nada. A vida. Falasse pra mim, ó, você só vai sair desse estado de fragmentação da alma e redescobrir o seu verdadeiro eu, o seu eu autêntico, quando você tiver esses requisitos. Eu ia ficar puta. Por quê? Porque é um sofrimento em vão, é o quê? E aí você pensa, essa vida tá tentando me sabotar, entende? Tá tentando me passar a perna. Por que ela não simplesmente deixa eu ser feliz, me sentir alegre, me sentir pleno? Tá aí a resposta pra você. Por quê? Porque no momento que você tiver a retomada de consciência, e ela vai ser muito libertadora, isso significa que você vai começar um processo de que você também vai ter que se libertar de crenças destrutivas. É exatamente as coisas que mais atraem as pessoas, as coisas que mais nos trazem conforto ilusório, e que mais nos trazem prazer imediato. E são exatamente essas as coisas que você vai ter que abrir mão. Isso significa que você vai ter que se abdicar do seu egoísmo, você vai ter que reconhecer que você machucou muitas pessoas, que muitas das coisas que você tava nesse processo aí de fragmentação da alma, você não consegue mais culpar os seus pais, não consegue culpar mais nada. Então, precisa e requer muita maturidade espiritual para isso, porque tem almas que ainda não têm condição de admitir essas coisas, de ver essas coisas. Porque pode até mesmo levar a pessoa a um evento traumático, entende? É literalmente pessoas que vão... Não sei se vocês já viram esses casos de pessoas que vão se iniciar e tomar o chazinho da ayahuasca, entra, né, achando que vai acender, sai de lá descendendo, entende? Porque ela fica traumatizada. Então é exatamente esse processo de expurgar, de dissolução do ego, requer exatamente isso, a pessoa ter maturidade espiritual suficiente para passar pelo processo da catarse, porque você não vai conseguir, meu querido, minha querida, para a informação de vocês, atingir a luz sem desconstruir aquilo que está sendo uma barreira dentro de você. O universo, eu tenho certeza disso, ele sabe, ele é super inteligente, ele sabe que alma, que consciência já está sendo capaz de lidar com essa realidade, sabe? De encarar isso. E sabe qual alma que vai ter capacidade, sabe, de olhar para as coisas que ela fazia e não importa o quão prazerosas, satisfatórias ou enfim fossem para elas, que ela ainda assim vai ser capaz de abrir mão e reconhecer que o melhor não está nessas coisas que um dia já fizeram ela falsamente feliz, mas que sim, que a felicidade dela tá no lugar que ela ainda não conhece ou que ela desaprendeu a estar e que ela vai ter que reaprender tudo de novo. Bom, gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido informativo, que tenha sido útil pra vocês. E nos vemos no próximo vídeo. E até!